Glória a Deus. Aleluias. Este é o amor do nosso Pai. Amém, queridos? O amor de Deus. Ele nos ama de uma forma maravilhosa. Sinta-se amado também por esse Deus, porque esse amor também é para você. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Como é gratificante você ver que, né, quando a pessoa volta para o Senhor, como é bom isso. Porque caminhar com Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Muito bom te ver aqui. Fico feliz de ver cada rostinho. Nós começamos a semana passada, tivemos uma abertura de uma série de ministrações que eu vou estar ministrando aqui. Não é só eu que vou ministrar, mas o pastor Leandro e o presbítero também vão estar aqui ministrando, tá bom, queridos? E o título dessa mensagem de hoje, para cada domingo nós vamos estar colocando um tema, né? E o tema dessa mensagem de hoje, nós estamos falando de livramentos, e é o momento que nós estamos vivendo isso, buscando e necessitando de um grande livramento. Então hoje nós vamos estar falando sobre viver grandes livramentos da falta de recursos. Será que alguém se identifica aí? Aleluias. Amém, queridos? Eu quero convidar você então a estar abrindo a sua Bíblia comigo, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17. E depois nós vamos lá para Isaías 55, o versículo 1 e 2, e Mateus, que é o texto base dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Mateus 17, 24. Diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estarter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá para Isaías 55, o versículo 1 e 2. Glória a Deus. Amém, queridos? Isaías 55, versículo 1 e versículo 2 diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Amém? Coloca a mão no teu coração. Vamos consagrar esse momento. Pede para o Espírito de Deus estar falando com você, que eu tenho certeza que Deus tem algo para nós hoje. Aleluias. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, e eu oro, Senhor, por esta palavra lida. Peço que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, que todo tipo de ação que vem para roubar e desviar, Senhor, do foco, que é o entender a revelação desta palavra, que toda esta ação, ela seja neste momento destruída, na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que caia por terra todo levante, e eu oro, Senhor, para que cerque-nos neste momento, que os Teus anjos estejam, Senhor, em cada ponto estratégico, e que possamos receber a luz desta palavra no entendimento correto, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, queridos. Podeis assentar, amém? O nosso Senhor Jesus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? Essa passagem aqui, eu quero estar colocando algo que o Senhor colocou no meu coração, a respeito de ter esse livramento da falta de recursos, né? Veja bem que olhando para o texto, eu quero falar algo para você, que muitas vezes nós temos os nossos sonhos e os nossos projetos abortados devido à falta de recursos, não é verdade? Falar, se eu tivesse recurso, eu ia estar fazendo isso. Puxa, eu achava que ia dar, ou eu estava esperando algo mais e não aconteceu, né? Mas eu quero dizer para você, queridos, que uma coisa que acontece naquele que confia, que crê no poder sobrenatural do Senhor, ele vive livramentos desta área. Por quê? Nós, como os filhos de Deus, nós andamos na contramão de tudo isso. É ou não é verdade? Não é verdade? Assim, olha, eu nem sei como. Eu sei que eu consegui realizar. Não é assim? Eu não sei como. Deus abriu uma porta e tudo foi suprido. Tudo deu certo. Então, nós vemos que aquele que confia, ele anda na contramão do sistema. E nós sabemos que as coisas hoje estão de uma maneira que é um caos. Mas aquele que confia no Senhor, ele vive algo diferente. Quem tem vivido algo diferente aí? Aleluias. Eu também, queridos. Já começa pela nossa atitude, pela maneira, pelo jeito que nós nos comportamos, não é verdade? Porque Deus faz a diferença. Hoje, quando eu saí para vir aqui para o culto, a minha vizinha do lado, ela olhou para mim, perguntou se estava tudo bem, me agradeceu por uma oração, disse que ela tinha sido curada, e aí ela falou assim, mas como que você está bem? Olha, você está com um semblante diferente, o crente, ele se levanta rápido, né? Eu falei, glória a Deus, está tudo bem, amém, queridos? Então, as pessoas veem a situação ruim acontecendo, coisas difíceis, mas você vê que você está firme e forte, confiando no Senhor. Então essa força, essa fé, essa palavra de que tudo vai dar certo, não é porque você confia no Senhor, na força do teu braço, você confia na força do braço do Senhor. E aquele que confia, ele não é frustrado. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que os cobradores de imposto chegaram até a casa de Pedro e já foram falar com ele, né? Assim, o seu mestre não paga os impostos, que era o imposto era de 2 dracmas, né? E qual que é a resposta de Pedro? Sem saber, ele já de imediato ele fala: sim, pagam. Por quê? Porque eu anotei aqui algo que acontece, que todo homem judeu, com mais de 20 anos,
ele doava anualmente um tributo para o templo. Então, se Jesus ele não pagasse o tributo, ele poderia demonstrar a falta de zelo com o templo, né? E isso seria ainda um mau testemunho como um profeta. E que poderia ser mal visto diante disso, porque isso para eles era o que tinha que ser feito. Só que Jesus, sendo filho de Deus, ele veio com outro propósito, do qual o povo dele, que eram os judeus, eles não entendiam. Então eu vejo que Jesus, ele mostra para Pedro que sempre haverá um livramento. Por quê? Imediatamente, na hora que Pedro entra, Jesus já aborda ele com esse assunto, amém? Então, como que o inimigo, ele tenta nos limitar na falta de recursos? De que maneira? Ele procura promover uma desorganização, ele procura trazer constrangimento pela inadimplência diante do mercado. Você fica ou não fica? Você sabe que você está devendo? Você fica assim, a minha vida do jeito que está e eu não tenho recurso. Nem vou lá. Talvez ali é a porta que vai te mudar a tua história, mas isso te segura, te impede você de tomar uma atitude. E também fazendo com que as nossas ações gerem o retrabalho e assim traz o desperdício. Como é triste isso, você falar, estou refazendo algo e eu estou perdendo, né? Que desperdício. E também através de atitudes desesperadas, ineficazes em gerarmos recurso. Às vezes queremos gerar recursos através de uma atitude errada. Mas se nós queremos viver o livramento nesta área, que é o recurso que nós precisamos o quê? Nós não devemos desestruturar diante da presença da cobrança, né? A pressão da cobrança. E é a coisa que tira a estrutura ou não tira, gente? Tira. Você fica ali, mas você sabe, meu Deus, você tem que se levantar. Então o versículo 24 diz assim, eu vou estar ministrando sobre tudo nesse texto aqui, de Mateus, amém, queridos? O versículo 24 diz assim, que tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Né? Aquela cobrança, você está em dia? Por que você está devendo? Aquela situação de acusação. Queridos, e essa situação, muitas vezes, nos abala e faz com que nós venhamos ficar desestruturados. E você fica, muitas vezes, sem vontade de sair de casa e resolver. Se tem uma coisa que, quando uma pessoa está passando por uma situação assim, e precisa resolver, é você se trancar dentro de casa e não quer saber de sair. Então Pedro, ele estava diante desses cobradores, sabendo que o imposto já tinha sido vencido, por isso que eles estavam ali cobrando, e diante disso, ele simplesmente, ele não se desespera. Ainda que ele soubesse, eu não sei o que eu vou fazer, mas ele não tem desespero. Sabe, querido, nós não podemos permitir que situações venham trazer nas nossas vidas desespero. A gente tem que se reportar a um Deus que ele entra sempre com livramento nas nossas vidas. Amém? Então, não permita que a situação, ela venha
determinar na sua vida procedimentos que possa trazer arrependimento. Pedro, ele se manteve firme diante daquela cobrança. Ele se manteve firme. O versículo 25 diz, a parte A, que a resposta de Pedro é, sim, respondeu ele. Não paga os impostos, seu mestre? Ele, sim, ele paga. Ele não sabia, mas a resposta dele foi essa. Muitas vezes a gente fala demais. E por falar demais, muitas vezes, nós mesmos nos colocamos numa situação de vexame. Então, nós não podemos fugir daquilo que é o nosso compromisso, mas defender a causa que você acredita. Tem gente que não consegue fazer isso. É triste. Tem gente que aproveita para falar, é assim mesmo, não vai, não. Mas Pedro, ele não teve essa atitude. Pedro, simplesmente, a resposta dele foi afirmativa. Não, nós pagamos. Como que é na tua casa? Para um pouquinho e reflete nisso. Será que diante de uma situação, você tem deixado de defender uma causa? E feito um conchavo com aquele que vem para apontar o dedo e caluniar? Mesmo que seja uma verdade. Eu me lembro de uma situação agora que houve uma pergunta, eu não vou me lembrar do que, mas a pessoa chegou e perguntou para o pastor Aguiar. Era algo a meu respeito, daquilo que eu teria que ter feito, ou que eu fiz, não sei o que era. E quando essa pessoa chegou e falou, mesmo sem saber, ele falou, não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí chegou em casa, aquela situação assim, como é que tá? Aí ele aproveitou para ministrar a minha vida, amém, queridos? Ele falou, nós dois somos um. Se acontecer alguma coisa, não aproveita para ajudar, fala, não, ele está errado, não, ela fez errado. Como você é com o seu cônjuge? Você ajuda a pessoa a descer o pau? Ou você toma uma atitude, mesmo sem saber, você tem que defender? Amém, queridos? Aí depois, quando você tiver a sós, pergunta, e aquilo, como é que ficou? Como é que é isso? Eu defendi você nessa causa, mas agora eu quero saber. Foi o que aconteceu. Eu defendi você nessa causa. O que aconteceu? Aí eu coloquei em pratos. Ah, tá. Daí ele falou, a gente tem que ser assim. Família é assim. Amém, queridos? Você quer que uma família vença a situação que está um caos? Quer que traz um grande livramento? Você tem que ser um com a sua família. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo. Depois você se alinha com a pessoa. Mas não ajuda a meter o pau, não. Não concorda com coisa que não concorda. Mesmo assim, realmente, fez isso de errado. Não concorde. Em casa você resolve. Conversando, dialogando, vamos resolver isso. Amém, amados? Pedro não sabia a resposta de Jesus, mas ele afirmou ali, sim, ele paga. Ele paga. Então, quando ele foi inquirido sobre isso, imediatamente ele defendeu Jesus, que era o mestre, respondendo com um sim. Então, ainda que ele não soubesse
ele trouxe essa resposta. Essa deve ser a atitude do Filho de Deus. É aí que está a diferença, queridos, daqueles que servem a um Senhor e daqueles que não servem. Fala, essa família é cristã, mas um mete o pau no outro, um quer ser mais que o outro, Por isso que a situação vira esse caos. Mas quando se anda alinhado, tudo coloca, vamos se alinhar, tem momento que tem que sentar e se alinhar, não tem? Não é verdade, amado? Olha, vamos resolver isso aqui, como está fulano, como está o filho, como está o neto, como está não sei quem, como está aquele irmão, vamos nos alinhar. Olha, nós temos que agir assim com essa pessoa, nós temos que tratar assim, amém, queridos? E nessa situação, de você amar e defender e cuidar, o Senhor cuida e traz grandes livramentos. Amém? E em terceiro lugar, buscar em Jesus Cristo, que se antecipa às nossas necessidades. Eu li a parte A do versículo 25, agora vou ler a parte B. Diz que ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo... Veja que ao ser cobrado, Pedro, ao ele ser cobrado, imediatamente, ele poderia fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito de levantar esse dinheiro. Não é verdade? Ainda mais sendo Pedro. Você lê sobre Pedro, você fala, ele era o desesperado, né? Vou fazer, vou resolver. Jesus tinha que estar sempre assim, calma, Pedro. Espera, Pedro. Mas não, Pedro mesmo ele tendo isso, em vez dele resolver, ele foi até Jesus. Então, querido, quantas vezes nós fracassamos, porque nós tentamos, sabe o quê? Fazer tudo à nossa maneira. Pedro foi lá com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele sempre tem uma resposta estratégica. E Jesus tinha a resposta que Pedro precisava. Às vezes a gente quer fazer tudo à nossa maneira. Não, tem que ser assim. Eu vou resolver assim. Mas tudo estava com Jesus. Ele poderia resolver. Pedro poderia ter saído de lá e resolvido tudo. Então o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai mostrar um caminho de livramento para aquele que se reporta ao Senhor. Sempre o Senhor vai mostrar um caminho de livramento. E nós não devemos também nunca se deixar engessar, mas estar aberto para o novo. Gente, isso tem que haver muitas vezes até cura, né? Em relação a isso. O versículo 27 diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estarde. Olha só, Jesus, ele manda Pedro ir pescar com um anzol. O que Pedro fazia? Ele era pescador, não era? Mas ele pescava com o quê? Rede. Ele poderia falar assim, ó Jesus, tudo bem, mas a minha especialidade é pescar com rede. Eu vou sair ao mar e vou jogar rede. Mas não, ele simplesmente obedece. Ele vai lá, pega uma vara, o anzol, e faz como Jesus está falando. Joga ali e o peixinho vem. Queridos, quer livramento de falta de recurso sobrenatural? É o que Jesus fez com Pedro. O recurso que eles precisavam estava na boca de um peixe. Aonde será que vai estar o recurso que você precisa?
Mas eu não acredito que veio dali. Eu não acredito. Mas por que aconteceu isso? Porque houve disposição. E não falar, não vou fazer, desse jeito eu não faço. Esse não é o meu hábito, esse não é o meu costume. Se entrega à vontade do Espírito Santo e deixa Ele trabalhar na tua vida. Porque se Ele está querendo mudar algo, recebe e aceita que você vai viver uma grande bênção no nome de Jesus. Amém? E também tem que haver disposição para realizar com prontidão. Quanto tempo a gente leva, muitas vezes, para realizar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração? E às vezes era para ontem, né? A bênção era para ontem. Hoje já não tem mais. O versículo 27 diz assim: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca achará um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Sabe? Pedro, ele não falou assim: tá bom, Jesus, eu vou lá pescar. Mas que horas que é agora? Agora não dá. Mais tarde eu vou. À noite eu vou lançar esse anzol lá no mar. Não, ele foi imediatamente, queridos. Sabe quando Deus dá um direcionamento, ou quando Deus usa alguém e fala: olha, querido, é isso. Isso vai resolver, isso vai dar certo. Ou te dá alguma dica e você fica, protelando. Como é que chama isso? O espírito da procrastinação. Querido, quando nós recebemos um start de Deus assim, para algo, quando nós recebemos uma revelação, ou quando uma porta se abre tremenda, vou orar, eu vou orar a Deus. Isso é a desculpa de muito cristão preguiçoso, infelizmente. Fala assim, eu não quero. Você está buscando, está pedindo, e quando uma porta se abre, mas não é na minha área, não é aquilo que eu estou esperando, mas não é o que Deus está te dando. Vai ver. Amém, queridos? Ele foi imediatamente. Muitos têm perdido a sua bênção e têm vivido dificuldade, tem faltado recurso, porque deixa para amanhã, para mais tarde. E aí o corpo e o inimigo ajudam para que você não viva aquilo que você precisa viver. Amém? Nós temos que arregaçar as mangas e ir, porque o livramento vem quando nós nos dispomos a ouvir a Deus e obedecer. Amém, queridos? Quer viver falta de recursos? Esteja atento àquilo que Deus está falando para a tua vida. Quer viver livramento da falta de recurso, né? Falta de recurso nem eu quero viver. Amém? Quem entendeu o que eu falei aí? Vocês estão atentos, glória a Deus. Nós não queremos viver falta de recursos, amém, queridos? O Senhor é aquele que tem provisão diária para aqueles que confiam nele. Por isso que eu li esse texto aqui de Isaías. O Senhor falando da grande bênção que Ele tem para aqueles que confiam nele, né? Isaías 55, ele diz assim no versículo 1 e 2: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Essa foi uma palavra de promessa que Deus trouxe ao seu povo. E essa palavra, ela é para você hoje. Amém?
O Senhor tem mesa farta. O Senhor tem o recurso que você precisa para suprir a área que você está precisando. E você só precisa confiar, porque Ele com certeza vai estar enviando no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, igreja? Olha, queridos, eu estou vivendo algo passo a passo, porque se depender de mim, recurso eu não tenho não. Mas esse ano eu estou vivendo o livramento do Senhor, glória a Deus, e tudo está se encaixando para que eu possa construir a minha casa própria. Amém? Agora a pergunta, quanto você ganha, pastora? Mas o Senhor tem uma bênção para mim. Estou indo no banco, estamos acertando tudo para que a gente possa começar essa construção no nome do Senhor. Então, queridos, já o terreno foi algo, sempre coloquei, está lá. Senhor, eu quero uma casa própria. Sabe quando você fala assim? Vamos imaginar assim, você não tem condições para isso e você pede algo que não está no seu alcance. Já aconteceu isso com você? É quando você pode comprar um carrinho popular e você sonha com aquele carrão. Apesar de sonhar com aquele carrão, você tem que ter para bancar o carrão. Não é só ter para comprar, não é verdade? Não é verdade, queridos? Mas às vezes o sonho, vai além. Eu sonho com uma casa própria. Sempre coloquei lá. De repente surgiu a oportunidade de comprar o terreno. Dentro das facilidades que me coube. Estou pagando esse terreno. Agora está surgindo essa oportunidade de construir. Está tudo na mão do Senhor. Cada etapa está sendo aprovada. Então está na mão do meu Pai. Eu creio que esse ano vai acontecer o sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, o Senhor é aquele que envia os recursos. Que recurso é esse? Ele me abre portas. Dentro dessa carteira, você vai conseguir fazer. Porque é Deus que está no controle. Amém, querido? Glória a Deus. E eu estou muito feliz com isso. E eu quero ver você também dando o seu depoimento. Nessa campanha que nós estamos para viver grandes livramentos. Qual seria o seu grande livramento? Eu tenho certeza que você vai viver isso. E você vai testemunhar com muita alegria. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Então, querido, quando eu vivo o livramento por falta de recurso, sabe o que acontece? Eu ajo com segurança, pois sei que a vergonha não prevalecerá na minha vida. Isso vai passar em nome de Jesus. E eu tenho liberdade e recursos para viver o novo de Deus, porque Ele envia em nome do Senhor. E também eu experimento o desprendimento e vou além dos meus projetos para com o meu Deus. Amém? Eu vou além, porque é Ele que envia recurso para que eu possa ir além. E também eu recebo de Deus a ousadia para realizar mais e mais com os recursos necessários enviados por Ele. É o que eu estou vivendo. Os recursos enviados por Ele. E eu estou realizando mais e mais para a glória do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra na tua vida, em nome de Jesus? Então se coloca em pé que nós vamos declarar algo com fé, em nome do Senhor. Glória a Deus.